Como curar a sua relação com sua criança interior? Como aprender a lidar e a identificar com os traumas da infância? Olá, eu sou Elivânia Santana, psicóloga, e hoje nós vamos tratar desse assunto. Você sabe o que é criança interior? Que cada um de nós, apesar de sermos adultos, trazemos o nosso menininho, a nossa menininha ainda dentro da gente? Como aprender e entender que criança interior é essa que eu trago em mim? Passei por alguns traumas. O que eu sou hoje? A vida adulta que eu levo hoje tem alguma conexão com essa criança que eu fui? Inicialmente, eu gostaria de falar sobre o que é uma criança interior, para que a gente possa lá na frente, ao falar das 5 feridas que a gente pode ter trazido dentro da gente na vida adulta, pode ter acontecido lá na nossa infância, no nosso primeiro centênio, isto é, nos nossos primeiros 7 anos. Os primeiros 7 anos de vida, vale salientar, eles são de grande importância. É uma formação consciente e inconsciente que poderá determinar muitas questões na nossa vida adulta. A criança interior é aquela criança que trazemos, principalmente, como dito, com as experiências vividas até os 7 anos de vida. Daí, podemos fazer a segunda análise. O que fizeram de nós até os nossos 7 anos? O que eu estou fazendo, por exemplo, do meu filho até os 7 anos dele? Isso poderá representar uma situação para o resto da vida. E muitos adultos trazem e sofrem com essa criança interior. Então, eu vou partir dos estudos de Louise Hay. Louise Hay, ela fala muito, a autora que estuda, debate, pesquisa muito sobre essa criança interior. E falar nisso, como essa criança se passa, o que se passou na nossa infância, o que a gente viveu, é para que a gente possa compreender se o nosso presente não está sendo influenciado por essa criança interior. Como disse, dependendo das experiências que nós tivemos na nossa infância, principalmente nesses 7 primeiros anos de vida, a gente pode ter, na verdade, um rumo diferente do que eu sou ou do que eu gostaria de ser. E vamos pensar naquilo que está aprisionado, preso dentro de nós e que pode ser liberado. Para isso, é preciso identificar se aquilo que está preso, aprisionado em nós, foi algum trauma, alguma ferida desenvolvida pelas nossas experiências lá do passado. Então, tudo aquilo que está preso em nós, ele pode nos machucar eternamente, se não cuidado, evidentemente, tá? Vale lembrar que criança é como se fosse uma esponjinha. Ela absorve tudo para ela nessa primeira fase da vida. E uma vez que ela absorve tudo para ela, como se ela fosse essa esponja, às vezes ela não sabe distinguir o positivo do negativo. Por este motivo é que as feridas podem surgir. Daqui a pouquinho vocês vão entender o porquê. E as crenças centrais, ou chamado crenças nucleares, elas podem surgir também a partir daí, a partir do momento em que a gente está tendo essa relação com o outro. Eu vou gravar posteriormente um outro vídeo falando sobre crenças centrais ou nucleares, tá? Para que vocês entendam essas crenças e as características delas, 3 características das crenças que trazemos. E essas crenças na psicologia não é necessariamente uma crença religiosa, uma crença de fé. O que é uma crença na psicologia? A crença para a psicologia é aquilo que eu acredito em relação a mim, ao outro ou ao mundo.
e que a gente desenvolve essas crenças ao longo da nossa vida, seja no ambiente que eu fui educada, com as pessoas com quem eu convivi, inclusive com amigos, né? Também na convivência na escola, enfim. Daí a gente pode desenvolver crenças e acreditar, né, que nós somos, por exemplo, a crença do desamor, que nós não somos amados, que ninguém me ama, dependendo de tudo que a gente viveu nesses ambientes citados. Do desvalor, não se dá valor, sentir uma pessoa inútil, justamente porque não foi uma pessoa que recebeu durante a infância apoio, que fez com que pais, amigos ou professores pudessem mostrar que você tinha valor, que você tinha potencial, que você podia chegar lá. Mas esse assunto das crenças nós vamos falar bem mais lá na frente em um outro vídeo, tá? Ele é um assunto para um vídeo. Hoje nós vamos falar dessa criança aprisionada em nós, né? Uma criança que talvez, a depender dos conflitos que ela passou, do que ela viveu, tá tornando esse adulto sofrido que é você. E esse vídeo também não é só para o pai, para a mãe, para poder perceber, ficar bem atento a como a gente deve não permitir que essas feridas eles cheguem até os nossos filhos, mas é para você que já é um adulto. Para você que é adulto e para que você se coloque lá no seu passado para melhorar o seu presente. Ah, significa dizer que o que eu estou passando hoje, ser uma pessoa pessimista, insegura, ditadora, uma pessoa que quer dominar tudo, controlar tudo, pode ter sido dessa prisão, desses conflitos que eu vivi lá no meu passado, sim. Como nós, enquanto crianças, não sabíamos lidar com eles e nem ao menos entendíamos a esse respeito, a gente não tinha ferramentas e recursos necessários para combatê-los. Então, muitos deles não foram resolvidos. E uma vez que eles não foram resolvidos, por não termos essas ferramentas psíquicas e emocionais, eles podem ter virado um processo até mesmo de adoecimento. Né, de fazer com que a gente se tornasse mais frágeis, mais vulneráveis a todos os acontecimentos que a vida nos proporciona, tá? Então, vamos lá. Essas feridas da infância, elas podem estar, como eu falei, continuam machucando vocês até hoje. Por isso, que essa ideia de que essas feridas evidenciadas, elas têm dificuldade de você continuar vivendo de uma forma melhor, elas podem boicotar, complicar, sabotar seus pensamentos e emoções. E identificá-las é o primeiro passo para que a gente possa chegar até a cura. Tudo bem? A primeira ferida que irei falar é a do abandono. Essa é a primeira ferida. E não é uma ferida provocada por quem abandonou seus filhos, ou se você foi entregue para adoção, ainda bebê, não. Essa ferida do abandono, ela é também crianças que talvez tenham sido negligenciadas, abandonadas, mas elas podem partir, podem ser desenvolvidas, como eu já falei, as crianças elas não têm o entendimento de um adulto. Né? Elas não têm a percepção do adulto. Elas podem ser desenvolvidas, inclusive, por exemplo, uma mãe que esqueceu o filho na escola ou que demorou muito para ir buscá-lo e aquela criança vê todas as outras crianças indo embora e ela ficando, e o sentimento e o pensamento que vem a princípio é: esqueceram de mim. Não necessariamente o filme, mas me abandonaram aqui. Minha mãe me deixou aqui, meu pai me deixou aqui. Ou, por exemplo, se a criança está no hospital e ela é levada para um local para fazer um exame que a mãe não pode estar presente, tem que ficar aguardando na sala de espera. E por menor tempo que aquele exame possa durar até a mãe buscar, a sensação de uma criança, justamente porque ela não tem nenhuma ferramenta psicológica, emocional para lidar com isso, aí minha mãe me entregou para essa pessoa, que pode ser uma enfermeira, uma médica, um médico, enfim. Então, na verdade, o abandono ele perpassa por questões ainda pequenas na infância,
mas que pode gerar essa ferida, que é tão inconsciente que naquele momento a criança passa por esse sentimento, ela pode não lembrar, mas lá na frente, na vida adulta, em algumas situações que conectar com o que ela viveu na infância, ela pode sentir a mesma reação, abandonada, né, por esposo, pela esposa, por amigos, né, pelo patrão, enfim. Há uma outra situação também que configura, assim, em algumas crianças o abandono e que a gente deve tomar muito cuidado. A chegada do irmãozinho novo, por exemplo. Quando chega um novo irmão e essa criança vê que a mãe precisa, quer dizer, ela vê não, a mãe precisa ter uns cuidados especial de amamentação, troca de fraldas, né? Os cuidados necessários para um bebê. E o outro filho vai dizer, minha mãe não gosta mais de mim. Ela já não cuida mais de mim como antes. Vê a mãe dando a mama para o bebê e muitos dela até, né, tem uma regressão, voltam a fazer xixi na cama por conta disso, por esse sentimento de abandono. Chega até a pedir para a mãe se ela também pode voltar a depender do tamanho da criança, se ela pode voltar a ser amamentada novamente. Algumas querem voltar até a usar novamente a mamadeira, ou pede o bubu, eu também quero o bubu, enfim. É um retrocesso normal em algumas crianças, a depender da idade, da fase. Mas vale salientar que essa nova chegada de um irmãozinho pode se configurar também em um abandono. É preciso entender que a solidão ela é necessária, né? A gente precisa, principalmente nessa fase adulta, entender isso, que a gente nem sempre vai ter quem a gente ama ao nosso lado o tempo todo. Então, por isso, às vezes, a solidão ela é necessária. Mas saber lidar com esse sofrimento, ou melhor dizendo, saber lidar com esse sentimento, desculpe, não é fácil. Ainda mais para uma criança que não lida muito bem com essas questões. E aí, se eu não sei lidar com isso, eu posso estar desenvolvendo as minhas dependências emocionais. As dependências emocionais, elas podem surgir a partir daí, de não entender e de não saber lidar com esses sentimentos. Vamos à segunda fase? É a rejeição, tá? Medo de ser rejeitado. Não só pelos pais, inclusive por amigos, por professores. Quando um bebê ele é desejado, quando ele chega com um planejamento, o pai planejou, a mãe planejou, e ele é muito desejado, isso é muito importante, né? É muito bom, porque ele foi muito desejado. Então, a probabilidade da gente passar por essa ferida, ela é mínima. Mas, né, quando um bebê ele não foi idealizado, quando ele não foi planejado, ou quando ele chega e o sexo dele não é o sexo que foi pensado pelos pais, não foi um sexo, vamos dizer assim, foi contrário ao que os pais esperavam, ele pode passar por um processo de rejeição. Logo lá até no ventre da mãe, porque tem mães que rejeitam desde o seu ventre. Outros rejeitam no momento em que a criança nasce. Então, é preciso ter muito cuidado desde o início com essa chegada desse filho ao mundo. E outras mães ainda, elas rejeitam com atitudes, né? Elas rejeitam dizendo mesmo. E tem alguns momentos da vida da criança na infância, quando a criança é um pouco peralta, apronta alguma coisa, que tem mães que chegam e falam assim, eu não queria mesmo que você viesse ao mundo, eu não sei nem por que você nasceu. Não tem mães que falam isso? Talvez sem noção do que essa fala, do que essa frase pode ocasionar no psíquico, no emocional dessa criança. Eu não pedi para você vir, eu não te desejei, né? Você foi um descuido meu, um descuido do seu pai. E ainda mais se essa mãe é uma mãe que não teve o apoio, né? Não teve aquela família nuclear, não teve o apoio do pai. Não teve a paternidade ali acompanhando durante a gravidez, tá? E pós-gravidez também, depois da gestação. Então, é preciso que a gente tome esses cuidados, porque a criança, ela pode se tornar uma criança
indesejada, rejeitada, e lá na frente ela vai ter dificuldades, muita dificuldade. Vai ter dificuldade de interagir com as pessoas, né? Vai ser sempre uma pessoa, um adulto, quero dizer, com dificuldades para se aceitar, porque uma vez que ela não foi aceita, uma vez que ela foi rejeitada, então ela vai achar que todas as outras pessoas também vão rejeitá-la, não vão aceitá-la, né? Não vão entender como é que ela pode ser amada. Então, se ela não vai ser entendida, então ela vai ter dificuldade, inclusive nas relações amorosas, tá? Lá na frente. Depois vem a terceira ferida. A terceira ferida é a ferida da humilhação. Quando a criança se sente humilhada, principalmente quando ela é humilhada publicamente. Quando a mãe ou o pai, né, dirige certas palavras de humilhação. Por exemplo, uma criança que fez cocô e ainda como criança, fez cocô e se sujou e não limpou e chamou a criança de porco. Você é um porco. Sai daí, você é um porco, falar isso na frente de pessoas, pode até ser da babá. E aquela criança já um pouco grandinha, né? Ou ela tá toda suja, não vai tomar banho, fica mandando ir ao banho e demora de ir ao banho. Ah, você não vai tomar banho porque você é um porco. Aí começa a botar, traz até os personagens infantis, né? Fazendo comparações com Cascão. Você é um cascão, você é um porco. Enfim, é uma humilhação. Além desta, existem várias outras humilhações. A criança que chega em casa, olha que eu tô falando e tô me reportando mais ao primeiro centênio, que é os primeiros 7 anos de vida, tá? Não significa dizer que isso não possa ultrapassar os 7 anos, mas até os 7 anos, esse momento é muito importante. Por exemplo, uma criança que chega a 7 anos, ela tá no primeiro ano, né? 6 anos no primeiro ano, 7 anos, ela vai estar lá no segundo ano, e ela de repente chega em casa, ou a mãe é chamada à escola porque a criança está apresentando alguma dificuldade escolar, tá? E quando ela chega em casa, ela achando que falando o que ela vai dizer para o filho vai estar ajudando ele a melhorar nos estudos. E tem delas que chega ao limite, além do limite, acima da curva de chamar o filho de burro. Ah, eu fui chamada na escola hoje pela professora ou pela coordenadora da escola e a professora e a coordenadora falaram que você não quer nada, que você não está estudando, que você não está aprendendo direitinho. Pediu até que eu colocasse você em um reforço escolar, mas não é reforço escolar não, você é burro. Você não se esforça porque você é burro. E aí chama a criança de... Perdão, chama a criança de burro, de idiota. E todas essas exposições para a criança sozinha, só em ela ouvir, já é difícil. Imagina se isso se dá em público. Inclusive, uma coisa que a gente acha normal, por exemplo, em família. Quando a gente está na família e, de repente, num almoço de domingo, a mãe chega e diz, olha aí, ó, o menininho aí, né, o José, faz xixi na cama. Tem certa idade, ainda faz xixi na cama, me dá um trabalho, já troquei vários colchões, e ele faz xixi na cama e fala isso na frente do vovô, da vovó, fala na frente do tio, até de priminhos. É uma exposição muito grave, porque essa criança, uma vez sendo exposta e criticada dessa forma, ela lá na frente, porque os pais não souberam fazer a crítica da melhor forma, e a crítica, se ela não souber ser feita, vai fazer com que a criança se sinta uma criança rejeitada. O que é que mais uma criança espera dos pais? Agradá-los. Elas querem ser o orgulho dos pais, elas podem querer ser o orgulho do mundo, mas primeiramente elas querem ser o orgulho dos pais. E uma vez sendo humilhada dessa forma, vai prejudicar por toda a vida. Então, esses pais podem estar desenvolvendo, sem perceber, com essas humilhações, filhos muito inseguros, doentes emocionalmente, filhos que todas as vezes que vai precisar passar por, vamos supor, por uma atividade de exposição na escola, uma leitura, faça uma leitura em voz alta, apresente ali com o grupo, ele vai estar sempre achando que ele vai ser criticado. Ele sempre foi criticado pelo pai e pela mãe. Tudo que ele foi fazendo foi balizado, né? Foi na base da crítica. Então, às vezes, ele se recusa. Como as professoras, os professores não têm a história de vida da criança, às vezes até força, não, vai ser bom para você.
mas não entendem que essa recusa da criança se dá justamente por um histórico lá atrás, em que teve tantas críticas que se tornou uma criança medrosa, insegura, incapaz, tá? Eu recebo não só como psicóloga, mas como psicopedagoga que sou, crianças na escola, que às vezes os problemas de aprendizagem dela, quando a gente faz uma anamnese com os pais, e às vezes nem na anamnese, que às vezes os pais trazem uma queixa que não é a queixa real, mas não é o que se adapta ao que a gente vê depois dos atendimentos com essas crianças. Então, às vezes eu estou lá fazendo o processo psicopedagógico e a gente vai percebendo e descobrindo que nada mais é que aquela dificuldade da aprendizagem. A criança tem uma inteligência preservada, uma inteligência muito boa, e aqui a dificuldade apresentada são problemas emocionais. Por isso que muitos pais, às vezes, por saber que eu sou psicóloga e psicopedagoga, eles falam assim, olha, Ivane, eu trago porque meu filho, a queixa, a necessidade é de uma psicopedagoga. Mas como você é psicóloga e eu já entendo que os problemas que eles trazem também pode ser que tenha necessidade de um psicólogo, você já pode fazer as duas coisas. Exatamente isso. E são muitos os adolescentes e crianças que chegam, que a gente vai fazer um estudo sobre a sua história de vida e a gente encontra lá, infelizmente, vários gatilhos emocionais, né, que foram desenvolvidos na infância. Por isso, vamos ter cuidado. A gente vai falar lá na frente, eu vou fazer vídeos voltados mais para psicopedagogia, sobre dificuldade de aprendizagem, né, e, enfim, e a gente falar mais sobre esses assuntos. Mas essa terceira fase, que é da humilhação, ela traz consequências severas na vida, não só de uma criança, mas lá na sua vida adulta, você pode ser esse adulto inseguro, medroso, porque essa ferida ainda não foi curada, porque essa ferida está aí, presente, aprisionada dentro de você, tá? Lá no finalzinho eu vou te dar uma técnica. Vou dar para vocês uma técnicazinha básica para que vocês possam perceber isso. Vamos à quarta ferida. Ufa, a injustiça. Ferida da injustiça, sim. Sempre que comete um erro, né, a gente temos sentimento de raiva. Com a criança não é diferente. Quando a gente comete um erro e que a gente, às vezes é injustiçado por aquele erro, apesar de a gente tê-lo cometido, o sentimento que vem é de indignação, de raiva, tá? E aí, o que é que acontece? Vamos aqui ilustrar com um exemplo de criança. Às vezes, o pai castiga um dos filhos porque ele cometeu um erro com o irmão, seja o irmão mais velho ou o irmão mais novo. Entretanto, quem realmente estava errada naquela situação não foi a pessoa que foi castigada, foi o outro, seja o outro mais novo ou o outro mais velho. E aquela criança que foi castigada, ela se sente injustiçada. Ela olha e diz, meu Deus, eu tentei provar, eu tentei mostrar para minha mãe, meu pai, que eu não fiz aquilo, mas eles não me deram ouvido. Principalmente, pai, mãe, se seu filho é aquele filho que ele sempre quem cometeu mais erros foi ele. Mas isso não quer dizer, não significa dizer porque ele seja o mais peraltazinha, aquele que mais desafiou o irmão, que ele sempre vai cometer, sempre ele que vai cometer erros. Por que não o outro também não pode cometer? Aí é onde a gente tem que ter cuidado de abrir o canal de escuta, de ouvir ambas as partes e às vezes até antes de castigar, investigar tudo direitinho, porque aquele que comete poucos erros ou tão quase que nunca cometeu pode estar errado também. E essa criança, uma vez se sentindo injustiçada pelos pais, e mais ainda, se ela for educada por pais autoritários, que exige dela, além daquilo que ela pode compreender ou dar, a situação ainda piora. Se ela for desse perfil de pais autoritários. Então, uma vez essa criança sendo prejudicada por essa forma, ela vai desenvolver vários sentimentos. Sentimento de incapacidade, de inutilidade, eu sou incapaz, eu sou inútil, eu sou impotente. E o pior, que tipo de adulto ela vai se tornar? Talvez lá na frente, inclusive, um adulto autoritário.
tá? Por que autoritário? Como é que ela vai se tornar um adulto autoritário? Se ela foi, talvez, educada e se ela passou por esse processo de injustiça autoritário. Justamente por isso, porque como fizeram injustiça com ela, é como se fosse uma defesa, tá? Ela vai ser bem exigente com ela, eu tenho que ser, assim, muito perfeccionista, 300% certa, eu não posso adoecer, porque se eu adoecer, eu deixo de fazer as minhas coisas. Eu tenho que ser muito perfeccionista, exigir muito de mim, 300% de mim mesma, porque se eu não fizer isso, eu vou ser castigada, tá? Alguém vai fazer algo, vai reclamar comigo. E essa questão do perfeccionismo, de exigir mais de si, isso daí causa uma angústia, um sofrimento muito grande. É uma pessoa que vai buscar sempre por favoritos, por favoritismo, porque ela lá atrás, ela não foi a favorita, né? O favorito foi o irmão. E a gente vai analisando e fazendo estudo dessa criança e da criança interior, quando o adulto traz algumas queixas, porque meus pais não gostam de mim, porque meus pais sempre preferiram meus irmãos a mim. Eu sinto isso. Apesar de que exista, talvez, por parte dos pais, um favoritismo, o que também deve ser observado e ter muito cuidado, porque ter filhos favoritos vai ocasionar tudo isso que nós estamos falando agora. O tratamento para essa criança vai ser de muita dor, né, quando ela chega em um set analítico, justamente porque ela percebeu ou não. E ela vai ser uma criança justamente muito perfeccionista, porque ela quer agradar, porque se lá atrás ela não agradou, ela quer agradar agora para que ela não seja mais uma vez injustiçada. Ela também vai ser uma criança, além de muito exigente com ela, talvez exigente com o outro, vai exigir demais das outras pessoas o tempo todo, alimentar a ideia de que se ela não for merecedora da atenção dos outros, né, e exigir dos outros e merecedora da atenção dos outros, ela precisa ter essa atenção, ela vai ser injustiçada. É uma são variáveis de situações que possam se levantar quando uma criança é injustiçada. E é assim que nós nos tornamos, é esse adulto que é você. Uma vez que eu passei e ainda não consegui me desconectar da injustiça da criança interior que eu passei lá fora, lá atrás, lá no meu passado. Vamos então para a quinta ferida e última ferida. Essa é difícil. Traição. Com criança eu não entendi, Elivânia. A gente pensa que só o adulto é traído, né? E muitas vezes a gente trai justamente porque a gente tá com essa ferida interior dentro da gente. Ou a gente é traído também, não sei. Mas a traição, o que é que ela desenvolve na criança? A falta de confiança. Vou dar aqui um exemplo. Quando os pais prometem para o filho e eles não cumprem, qualquer que seja a promessa, imediatamente o filho vai dizer, né? Meu pai e minha mãe, ele não cumprem as promessas, então eles traem aqueles pactos, claro, que eles fazem comigo. Então, não cumprir promessa é diferente para adulto, imagina para uma criança. E é aí onde pode ser desenvolvido o sentimento de traição, de que ele foi traído. É bem verdade que tudo isso é de uma forma muito inconsciente, tá, pessoal? Porém, apesar de ser inconsciente, esse inconsciente vai se tornar gatilhos presos em nós e que lá na frente nós vamos ter atitudes e reações dessas prisões, desses sentimentos aprisionados, mal adaptativos, mal resolvidos, que não foram resolvidos, que estão em nós, e a gente nem sabe por que eu sou assim. Às vezes a gente até diz assim, eu gostaria de ser diferente, eu não queria ser assim. Eu queria ser diferente, mas eu não consigo. E por que eu não consigo? Eu não consigo porque eu vivenciei todas essas situações, eu passei por todas essas feridas. É bem verdade que algumas crianças, elas são aquelas bem mais resilientes, elas conseguem elaborar e colocar um ponto final nessas feridas, mas não são todas as pessoas que são assim. Algumas, eu falei aqui de 5 feridas, algumas conseguem resolver uma boa parte, outras não, outras conseguem resolver a menor parte, outras não.
Mas o que a gente precisa, daqui a pouquinho, lá na frente, eu vou falar da gente fazer um pouquinho de retrospectiva. Fazer uma retrospectiva de tudo isso que está sendo falado e perguntar, onde é que eu me encaixo? Será que eu tenho ainda em mim uma dessas feridas e preciso resolvê-las? Né? Eu preciso buscar ajuda? Ou mesmo que não seja ajuda, pensar nelas? E aí a gente vai dar aquela dicasinha básica que a gente sempre dá no final desses vídeos, né? Então, essa criança que foi traída, que eu tava falando, né? Que foi traída, ela pode se tornar também um adulto inseguro, medo de se arriscar, ser diferente, de ser diferente, medo de temer a crítica, também lá como a criança interior lá atrás, da rejeição. Então, é preciso que a gente tenha muito cuidado, principalmente os pais, com os combinados, com os pactos que nós fazemos com os nossos filhos. Se você não puder, não prometa. Se você vê que você não vai vencer aquele compromisso com aquela criança, é melhor não prometer, porque lá na frente ele vai ter muita dificuldade, inclusive, de confiar nas pessoas. Vocês já ouviram falar de adulto que não confia em ninguém? Adultos que não conseguem se socializar, recebe até o rótulo de antissocial, tá? Então, esses adultos, eles precisam vencer esse desafio, né? De confiar, mas se eles ainda não confiam, é porque eles estão com a autoestima rebaixada. São adultos que talvez, claro, cada caso é um caso, mas são adultos que às vezes, por ter passado por esses problemas lá na infância, eles precisam encontrar e resgatar a sua autoestima e a confiança, porque às vezes eles não confiam nem neles mesmos, nem neles próprios eles não confiam. Então é preciso a gente buscar, porque senão eles não vão conseguir se expor à crítica do mundo. O tempo todo, essa insegurança vai bater à sua porta, ou melhor dizendo, vai bater no seu coração, nas suas emoções, tá? Depois, essa questão da traição. Crianças que são criadas em lares violentos, seja agressões a elas, a irmãos, a mãe ou outras pessoas da família. Essas crianças, elas geram muito medo, são crianças que vivem geradas muito no medo, na submissão, e aí pode sim serem adultos de uma dependência emocional muito grande. E lá na frente elas também podem ser agressivas. Por quê? Elas sempre foram tratadas de formas agressivas, né? As relações, os conflitos foram resolvidos sempre de formas agressivas. Seja resolvido pelos pais ou pelos cuidadores dessas crianças. Então, lá na vida adulta, ela não vai saber resolver os conflitos de uma outra forma. A forma que ela vai escolher para resolver seus conflitos é de forma também agressiva, porque foi assim que ela foi educada, foi esse meio que ela viveu, tá? Então, é preciso tomar muito cuidado. Mas vamos finalizar falando sobre o primeiro passo para a gente recuperar dessas feridas da infância. E o primeiro passo é reconhecê-las e aceitá-las. Não adianta fugir. De nada vale você falar, não, eu não tenho nada disso. Se esconder atrás das feridas. É preciso reconhecê-las e após o reconhecimento aceitar. Por exemplo, poxa, eu fiz agora o exercício que a Levana vai fazer daqui a pouquinho, eu fiz esse exercício e eu percebi que eu ainda não tenho vamos botar aqui, a terceira ferida resolvida. Nossa, eu passei por uma humilhação e agora eu entendo por que eu tenho medo de estar sempre em público, me expor, tenho medo de críticas. E aí? E depois disso, depois que eu identifiquei essa ferida, o que eu vou fazer com ela? Aceitar que eu tenho. É o primeiro passo. Identifiquei, aceitei, pronto, eu já estou pronta para me curar. O pior é negar. Não tenho, não sou isso. Eu vim de um lar totalmente harmônico, onde meus pais não faziam isso. É preciso a gente aceitar, sabe por quê? Se a gente não aceitar, né, por várias razões a gente pode não aceitar, isso pode se tornar um ciclo vicioso. E você, lá na frente, vai gerar filhos, educar filhos da forma como você foi educado e infelizmente, passando essas feridas que estão em você, que estão aí. Então, vamos primeiro
fazer essa parte de aceitação e, aliás, perdão, de identificação e depois de aceitação, para que lá na frente a gente não possa fazer desse vício, né, uma educação do que eu trouxe. E aí a gente pode pensar em quê? Segundo passo, perdoar os nossos pais. Se você foi uma pessoa em que você teve pais que, infelizmente, educou para que essas feridas estivessem tão presentes, primeiro, segundo passo, perdoe. Perdoe porque o que é que levou eles a educar você dessa forma? Ignorância? Ignorância do ponto de vista que eu estou dizendo, de não saber o que é que eles estavam fazendo, de não entender, não ter noção do prejuízo que eles estavam causando a você, ou até porque eles estavam reproduzindo a educação que eles tiveram, né? Por isso que eu falei da reprodução, que a gente não pode ter, eles estavam reproduzindo. Então, se você não perdoar, como segundo passo, os seus pais, então simplesmente você vai ter mais dificuldade de ser curado dessas feridas. Terceiro passo, expressar suas emoções. Expressar suas emoções, dizer eu senti raiva naquele dia, eu senti raiva naquele momento. E uma vez expressando suas emoções, dê nome a elas. Essa emoção que eu tive, com aquela atitude que meu pai me deu, foi de emoção, foi de raiva. Foi um sentimento de raiva, outro de indignação, vergonha, humilhação, né? Dê nome para ficar mais fácil você identificar o que é que você sentiu. Porque assim você identifica também os gatilhos que desencadearam suas tristezas e angústia na pessoa que hoje você é. Então é preciso você identificar, né? E aí você pode fazer alguns treinos que eu vou deixar aqui. Tem vários treinos, né? Eu vou falar brevemente porque esses treinos a gente faz na terapia de uma forma bem mais intensiva, mas agora não tem como a gente fazer. Um dos treinos que você pode fazer primeiro, além da técnica da respiração, começar fazendo as técnicas da respiração para aliviar todas essas angústias e tristeza, você pode recorrer a algumas lembranças. Por exemplo, eu gosto de ensinar algumas técnicas a meus clientes assim, de você fechar os olhos e imagine que você encontrou uma criança. E aí você pensa nessa criança, uma criança que tem até no máximo 7 anos. E aí você vai ao encontro dessa criança e você fala com ela: oi, tudo bem? Sabe quem sou eu? Eu sou o seu futuro. Eu sou o seu futuro. Como foi seu passado? E você dialogar com aquela criança, como você estivesse dialogando com uma criança que tinha um passado cheio de feridas. E você conversar com ela, me conta do seu passado. E à medida que você fecha os olhos, você vai conversando com essa criança, pedindo para ela lhe falar do seu passado, você vai lembrando do seu passado, do que você viveu quando aquela criança, naquela idade, que você procure resgatar suas lembranças ao máximo que você puder, que isso vai te ajudar muito, né? É preciso a gente entender o nosso passado para que a gente possa ter ajuda do presente. Então, você vai trazendo essas lembranças, você vai lá resgatando, procurando essas lembranças do passado. Tem pessoas que têm muita dificuldade. Eu não consigo lembrar de nada quando eu tinha até 7 anos. Outras dizem, eu lembro de muito pouca coisa, então vai lembrando um pouquinho mais lá na frente, né? Principalmente lembranças boas e lembranças não tão boas assim. E aí você vai conversando com essa criança, tá? E vai conversando e vai pedindo para ela contar sobre o passado. Ela vai ter que contar. Essa criança é você, que você vai permitir olhar, ouvir, conversar com ela, conversar com o seu passado. E depois desse diálogo que você tiver com o seu passado, você vai dizer, se eu sou o seu presente, eu vim aqui e me apresentei com o seu presente, é porque eu quero te ajudar. Te ajudar muito agora, no presente, né? Para que você possa melhorar e que o seu passado não seja mais um perseguidor das suas atitudes e das suas emoções. Uma outra técnica que a gente dá é de pedir que as pessoas recolham fotografias da sua primeira infância até da segunda infância e vai olhando. Agora não é só recolher a fotografia, pega lá, deixa eu olhar aqui essas fotografias. Não, é recolher essas fotografias, olhar e dizer assim, olha quem estava perto de mim,
Olha a expressão facial do meu pai aqui no dia do meu aniversário, no dia do almoço tal, ou em um dia qualquer, ou num sítio, a gente indo para uma praia, né, para um sítio, para uma roça, seja o que for. Você fazer ali, na verdade, uma interpretação das fisionomias suas e das pessoas que estavam ali. Uma interpretação fisionômica, tá? E além disso, você lembrar, quando é que foi isso? Eu estava como? Se você vê que você estava triste naquele evento que está ali na foto, por que eu estava triste? Será que eu lembro por que naquele dia eu estava triste? Meu Deus, por que eu estava assim? Deixa eu tentar lembrar. É uma técnica também de grande valia, né? E a gente pode aprofundar muito essas lembranças do passado com fotografias, tá? E por fim, que eu já falei também no vídeo anterior, a técnica do espelho. De você ir pro espelho e conversar com você nesse espelho e dizer: quem sou eu aqui? O que é que eu quero falar de mim? Eu não posso mais me esconder. Eu tenho que enfrentar quem sou eu que eu vivi. E, gente, e principalmente no caso de abuso sexual, né? O abuso sexual na infância é um dos mais devastadores dos traumas. Não é nada fácil. A gente trabalha com pessoas que já foram abusadas sexualmente na infância e até no início da adolescência, e não é nada fácil, tá? Você tem que olhar pra você e ter que falar pra você daquela dor, daquilo que aconteceu, tá? Se você se reconheceu em um desses traumas, reconheceu, dê nome a eles. Não deixe eles passarem despercebidos, tá? Se você se reconheceu, faça uma retrospectiva da sua vida, faça uma retrospectiva do que você está passando, tá? E se você não conseguir sozinho, mais uma vez eu digo, procure ajuda, porque às vezes a gente sozinho a gente não consegue, né? Mas se você detectou alguma coisa, busque essa ajuda, tá bom? E se você gostou desse vídeo, se ele te ajudou, compartilhe esse vídeo com alguém, né? Compartilhe nas suas redes sociais, compartilhe para alguém que você acha que precisa também cuidar dessas feridas da infância, cuidar dessa criança interior que está fazendo com que essa criança interior seja um adulto difícil, um adulto sofrido, um adulto até desequilibrado, tá? Se inscreva no meu canal. Meu canal é Elivânia Santana. Se inscreva e ative o sininho lá, porque você ativando o sininho, você receberá todas as notificações dos novos vídeos que eu vou colocando lá. Ative o sininho, se inscreva no meu canal, Elivânia Santana. Eu vou estar postando também nas minhas redes sociais, no meu Insta e no meu Facebook, esse vídeo para disponibilizar, para você compartilhar com quem você desejar. Eu espero que você tenha gostado da nossa conversa de hoje e de ter buscado a identificação das suas feridas, dessa criança interior, para saber lidar com elas. Beijos e até o próximo vídeo com mais um assunto de grande importância para que a gente possa buscar a nossa cura mental.